O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que bom nós estamos aqui para ouvir tudo isso que hoje o Senhor proclama para mim e para você, nos preparando para esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de preparar nossa vida para encontrar com o Senhor. E esse encontro vai se dar mais cedo ou mais tarde. Todos nós iremos encontrar com o Senhor. Nós vamos chegar para estar com o Senhor. E aí nós vamos bater a porta e a porta se abrirá, porque você foi aquele que preparou a sua vida para o encontro do Senhor. Então todo dia é um preparar para encontrar com o Senhor. Vê-lo face a face. E aqueles que foram adentrar o céu, verão Ele na sua glória, no seu esplendor. Então, e aonde Deus já preparou um lugar para mim, para você, é um céu. 2 Coríntios 5 vai dizer que Deus preparou uma casa não feita por mãos humanas, mas uma própria habitação no céu. Eu fico imaginando como seria essa habitação? Porque eu já fui em tantas casas boas, né? Tantos lugares bonitos, tantas mansões, tantos hotéis, né? Maravilhosos que você se sente vislumbrado, né? Eu fui numa peregrinação e fui lá no mar Mediterrâneo. Estava na peregrinação, a gente foi na Turquia e lá perto, onde que a gente foi ficar, tinha um hotel que era no mar Mediterrâneo. Mas era uma coisa tão linda, tão assim, de um esplendor, que eu falei, meu Deus, esse lugar tão lindo, maravilhoso, não chega ainda a se comparar com o céu. São Paulo vai dizer que aquilo que você jamais imaginou, pensou, sentiu, é o que está reservado para a gente. Que toda a beleza que você já viu, ela é insignificante para aquilo que Deus vai te dar. Tudo que a gente já imaginou de belo, de lindo, de maravilhoso, de esplendor, é pequeno perto dos nossos olhos, porque a gente ainda não viu o céu. Imagina quando a gente chegar a esse lugar que Deus preparou para receber os seus eleitos, né? Apocalipse diz que já tem uma multidão lá, de todos os povos, raças e línguas. Então o céu já tem uma multidão, e que já entrou. E diz que quando chegam essa multidão,
é algo que a gente não pode ainda vislumbrar com os nossos olhos humanos. Então eu fico imaginando esse céu. Se toda a beleza que eu vi ainda é pequena diante do céu, eu fico pensando, falando, meu Deus, como será o céu? Não é? Eu não sei se você já pensou como que seria o céu. Algum dia você sonhou que você estava no céu? Se não sonhou, tem que sonhar. Porque se você está sonhando com o inferno, está complicado. Nós não estamos aqui para sonhar com o inferno, não. Se você fica tendo sonhos, pesadelos aterrador, né? Que aterroriza seu coração, seu pensamento, olha, tira esse pensamento da cabeça. Não pensa no inferno, pensa no céu. Fala, meu Deus, eu tenho que ir para o céu. E começa a sonhar com o céu. Porque você sonha em ser professor, outro sonha em ser engenheiro, outro sonha em ter uma casa maravilhosa, outro sonha em passear ali no Rio de Janeiro, porque é bonito, outro pensa em passear lá em Paris, porque acha que é bonito. Tem as coisas que é bonito. Lá tem algumas coisas bonitas, lá no Rio. Aqui tem as coisas belas. Ali tem uma outra coisinha bela. Mas a beleza integral de todas as coisas só tem um lugar que você vai encontrar. É o céu. O resto é só um vislumbrar da beleza. Então hoje o Senhor está dizendo, olha, e quem vai entrar? Quem vai entrar nesse lugar? São os violentos. Qual que é a violência que eu tenho que fazer? Destruir o pecado que está em mim. Porque para acabar com o pecado é fácil, não? Se você não tiver coragem, se você não chorar, se você não fizer penitência, se você não fizer jejum, se você não fechar a boca, não costurar, é uma violência demais, gente. Você tem que ser muito violento. Para você parar de falar mal dos outros, nossa senhora, que coisa horrível que é. Que é fácil falar mal dos outros, não é? É fácil xingar, é fácil reclamar, é fácil gritar, é fácil falar alto, é fácil mandar os outros para o inferno, não é? Eu vi muita gente mandar os outros para o inferno. Você vai para o inferno, é facinho, agora leva ela para o céu para você ver. É fácil levar os outros para o céu? É fácil ir para o céu, gente? É uma luta. A gente tem que se espremer. A carta aos Hebreus diz que a gente tem que sangrar para não pecar. Quantas vezes eu já sentei e rezei 50 salve rainha para não pecar no pensamento. Você está deitado ali, de repente vem aquele pensamento. E você fala, pelo amor de Deus, não. E o pensamento volta de novo. E você reza, e você reza, e você reza. O pensamento volta, parece que mais força ainda. Quando você confessa, você acaba de sair dali. Às vezes eu fico vendo ali, atendo confissão. Aí fico vendo. Às vezes você fala, a pessoa acaba de confessar. Aí você vai falar uma palavra para ela, uma orientação. Olha, só precisa deixar de fazer isso. A pessoa sai com raiva, já pecou. Já sai com raiva do padre, só da orientação que o padre vai dar. Às vezes a gente fala, você é muito sem vergonha, você tem que criar vergonha na cara. Aí a pessoa já fica com raiva. Sem vergonha, padre? Sim, você é sem vergonha mesmo. Porque a gente peca por causa de quê? Porque nós somos sem vergonha. Então, se a gente tivesse vergonha na casa, a gente pecava? Não pecava, não. É? Então, às vezes nós não temos vergonha na cara. A palavra de Deus diz. Muitas vezes pecamos porque não temos vergonha na cara. Porque se tivesse, a gente não pecava. Sai dali, daqui 5 minutos já está pecando no pensamento, pecando nos desejos. Alguém provoca uma palavra, fulana, faz favor, vem cá. Eita, me chamando de nós, vem a enjoada já me chamar. A gente é terrível, está tudo dentro de nós. A podridão está dentro de nós. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Se tiver cheio de coisa boa, ele ia falar coisa boa. Tem gente que só fala coisa boa. E falar coisa boa, por isso que hoje o Senhor está dizendo, não temais, eu sou teu Deus, te tomo pela mão. Deus não importa se você está vivendo uma vida errada agora, mas Ele vai te tomar pela mão. Ele vai te conduzir, vai te formar, vai te capacitar, vai te dar a palavra, vai te dar ensinamento,
vai te fortalecer, vai te dar o perdão, vai te reconciliar com seu irmão, vai fazer você ir se purificando. Deus vai tomando você pela mão e vai te conduzindo de volta à casa do Pai, como o filho pródigo que está ali, e toma você de novo, e você cai de novo, e você vai para a lavagem, bebe, come aquelas porcarias da vida, se alimenta das misérias do mundo. Deus te toma pela mão de novo, arranca você do pecado, te devolve a dignidade de filho, te veste uma roupa nova, e a gente vai essa luta até morrer. Porque o último inimigo que a gente vai vencer é a morte. Porque se eu não estiver em Deus, eu não vou vencer a morte. Na hora que você estiver morrendo, vai ser uma briga terrível. Só um exemplo, meu pai, quando estava morrendo, meu pai mexeu muito com o ocultismo. E ele viveu isso. E na hora de morrer, a minha irmã, que estava cuidando do meu pai, e aqueles espíritos malignos queriam entrar no meu pai na hora da morte. E minha irmã gritava, em nome de Jesus, não, aqui não. E meu pai, aqui não. E aquela luta entre o meu pai, entre o céu e o inferno. Sabe como é que é? Até na última hora o demônio tenta a pessoa para desistir de Jesus. Até na última hora, gente. E a pessoa que não tiver ali se revestido da glória, querendo viver o céu, se ele não quis viver o céu a vida inteira, ele não sabe qual que é a porta para abrir a entrada. Jesus disse que a porta é estreita, é apertada. Como é que eu vou abrir essa porta? É a hora que eu clamo, Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida, meu amigo. Se eu não conheço Jesus, eu vou entregar na mão de quem? É ali, é se preparar. Por isso nós vamos preparando nosso coração, porque na hora que nós estivermos naquela luta, naquele combate, porque quando a gente está nervoso, lutando contra o pecado, contra a morte, contra tudo aquilo, se você não tiver com o pensamento voltado para Deus, você não vai resistir. Essa semana eu estava viajando, a semana passada, sexta-feira eu fui para casa visitar minha família, e aí, perto de São Lourenço, veio uma chuva de pedra. Mas não é uma chuvinha de pedrinha, não. É uma chuva de pedra. Mais ou menos durou 20 minutos no mínimo. Aquilo batia no vidro do carro assim, eu gritava o céu, Senhor, não deixa quebrar os vidros. Eu imaginava que o carro ia ficar acabado. Eu clamava, Senhor, põe a mão nesse carro aí, porque o carro não é meu, não, é emprestado. Você imagina, eu estava apavorado. Né? Então, eu fiquei assim tão apavorado que tinha hora que eu engolia Salve Rainha. Rezava só um pouquinho da Ave Maria. Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria, já estava engolindo a Santa Maria já. Porque a gente fica tão nervoso, e que se a gente não tiver o pensamento, o coração voltado para Deus, a gente não vai chegar lá. Então, por isso, hoje, o Senhor está dizendo, eis que eu te tomo, não temais, eu te ajudarei, não tenha medo, porque o Senhor vai estar do nosso lado, para nos ajudar a vencer, a combater, vai dizer, eu vou te transformar num carro que irá triturar os montes, colinas, os montes do orgulho, da vaidade, as colinas que levantaram de divisão, de ressentimento, de mágoa, essas tristezas que invadiam nossa alma, a desconfiança, as brigas, esses montes, Deus vai te transformar num carro triturador do mal. Para que você seja um homem da paz, da graça, né? Porque nós aprendemos isso a cada dia em Deus. O Senhor nos ensina, e o Senhor coloca pessoas para nos ajudar. E hoje, quando eu estava preparando essa Santa Missa, eu comecei a lembrar de tudo isso aqui. Né? Quando eu comecei a missa de hoje, eu falava desse feito tudo para todos. Eu vi o tema da ordenação do Monsenhor Jonas, que é isso, feito tudo para todos, né? Imagina que o Monsenhor Jonas foi sonhando todos esses sonhos de Deus. Olha, quando a gente está em Deus, olha o sonho que a gente tem. Você imagina isso aqui. É um sonho de Deus no coração do Monsenhor Jonas. É um sonho que também Deus coloca no teu, quando a gente está em Deus. Quando a gente está vivendo em Deus, Deus começa a colocar sonho de ver além
Além, porque se imaginar um santuário desse, imaginar tudo isso aqui, esses bancos, a televisão, a rádio, a internet, Deus foi colocando tudo, foi dando para o Monsenhor a inspiração no coração dele. Imagina uma pessoa que começa a sonhar 1989, quando começou a TV Canção Nova, isso há 32 anos atrás. Nós estamos fazendo TV Canção Nova. E antes, então, se você pegar, feito tudo, o Padre Jonas foi ordenado em 64. Depois, a TV fez, nasceu em 1936, ele chegou lá em Lavrinhas com 12 anos de idade. Imagina, 12. Fora o que ele passou, teve tuberculose, ficou internado lá, retardou a sua ordenação, já contou muitas vezes isso. Mas em 1978, o Padre Jonas gravou o primeiro LP de música cristã, que quem fazia era só o Padre Zezinho. O Padre Jonas gravou o primeiro LP em 78, lá nas Paulinhas. Depois, em 1980, ele veio, fundou os meios de comunicação da Canção Nova. Começou. Em 89, a TV. 2004, ele fez o centro de evangelização aqui embaixo. Imagina, aqui era uma chácara de um senhor. A rádio é do lado de fora, do lado de lá. Quem antigamente sabia, tinha também ali o capelão de sapê, lá onde que celebrava as missas, do lado de fora, do lado de lá. Ó. Onde que é o estacionamento lá embaixo, que tem a TI lá. Lá embaixo era a rádio, e o Padre Jonas adquiriu a rádio. Então começou um trabalho com a rádio, compraram, e o Padre Jonas passava aqui na chácara, e olhava essa chácara aqui. E aí um dia ele passou e jogou uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Tchuf! E ele perguntou para o homem se ele queria vender. O homem não queria vender. Aí passado um pouco tempo, o homem chamou o Padre Jonas. O Padre Jonas não tinha um centavo no bolso. O homem ofereceu a chácara para ele. Padre, eu decidi vender a chácara. Você quer ficar com ela? O Padre Jonas, quero sim. Sem dinheiro, gente. Você tem que ser doido. Como é que você vai comprar um negócio sem dinheiro? Comprou a rádio sem dinheiro, aí vai, ó, toda essa riqueza. E aí o Padre Jonas adquiriu isso. Eu lembro quando eu cheguei um dia, aqui já morando na Canção Nova, o Padre Jonas adquiriu, aí fez o rincão, lá em cima tinha uma casa, hoje é a Casa de Maria, ali era cheio de fruta, teve que tirar porque era muito complicado. Tinha jabuticaba, manga, laranjeira, tudo era fruta aqui. Tinha muita fruta. Ali embaixo, onde que é o centro de evangelização, tinha uma lagoa. E o padre sonhou que aquilo ia ser um lugar de evangelização. Era uma lagoa, um brejo. Não tinha nada, só um brejo. Imagina, aqui em Cachoeira, quem imaginava que ia acontecer isso? Aqui era uma terra que tinha outras coisas, centro espírita, macumbeiro. Aí, tudo aqui em Cachoeira, e o Padre Jonas veio aqui para o alto, olha onde que Deus colocou. Né? Como que fosse a Jerusalém Celeste. Deus falou, aqui vai ser o lugar do encontro das pessoas. Aqui vai ser o lugar onde as pessoas, nós vamos construir um mundo novo para essas pessoas. Homens novos e mulheres novas para o mundo, é uma frase do Padre Jonas. Pronto, já está aí a frase. Então, imagina o sonho. E, de repente, o padre faz um rincãozinho ali, e o povo começa a vir. Eu me lembro que em 2004, a primeira festa da Divina Misericórdia, encheu, veio 54 mil pessoas aqui. Faltou tudo aqui nessa Canção Nova. Comida, água, faltou lugar para o povo. Nossa, foi uma loucura. Foi uma loucura, gente. Fechou a Dutra. Fechou todas as rodovias aqui em volta. Foi uma loucura. Então, o mundo começou a vir milhares de pessoas nos encontros. Né? E aí nós vemos assim, o Padre Jonas deve ter gravado, ele gravou diversos discos de canções, 76, 1970, depois vem inovar 1, 2, 3, 4, 5. Em 94, ele lançou os CDs, já vieram os CDs, 2008, como é linda a nossa família, o padre fez diversos CDs, diversas músicas.
o padre investiu na música, o padre investiu no jovem, o padre fez com que a Canção Nova pudesse, chamou os jovens, 1978, o padre convidou os jovens para começar a comunidade Canção Nova, em 1978. Foi o convite, deixe a sua casa, deixe a sua família e vem, dá 1 ano da sua vida para Deus. Aí foi o convite, todo mundo. Aquela turma, da turma sobrou só a Luzia Santiago, o resto foi tudo embora. Mas para a gente ver assim, e quantos vieram? Hoje nós somos quase 1.400, né? 1.400 pessoas consagradas na Canção Nova. Mas todos nós que estamos aqui, a música, os padres, os ministros, tudo tem uma parte desta graça do tudo feito para todos no Monsenhor Jonas. Cada coisinha dessa aqui. Cada um de nós que nos alimentamos aqui, que vivemos aqui, temos esta graça do Monsenhor Jonas. Né? Todos nós somos alimentados com essa riqueza, com essa virtude do sonho que Deus colocou. Porque Deus também, quando sonha com alguma coisa, Ele coloca no coração do outro. Vai colocando no coração daquele que vai vir para a Canção Nova, aquele que vai ser Canção Nova, aquele que se alimenta da Canção Nova, aqueles que são família da Canção Nova na casa deles, como aqueles que evangelizam conosco, aqueles que são os nossos benfeitores, os sócios, que foi, o Padre Jonas não quis que a Canção Nova tivesse propaganda na televisão. Por quê? Porque teria que parar a missa e passar uma propaganda. O Padre Jonas, não, vamos deixar. Vai ser tudo para todos. Então, tudo é tudo. Né? Que lindo quando o Padre Jonas fala isso. E eu vi hoje, quando eu pegava a palavra de Deus, desse tudo para todos, a gente pegando no apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 9, vai dizer assim, 2 Coríntios 9, 15. Mas 2 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 9, 22. Me fiz fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz tudo para com todos, para salvar todos. Em tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Esta é a frase. O Padre Jonas fez tudo com todos, fraco. O Padre Jonas se fez miserável, o Padre Jonas se faz tudo. A coisa mais linda é assim, durante mais ou menos 6, quase 7 anos, eu frequentei a casa do Monsenhor Jonas todos os dias. Eu ia lá todas as noites, porque o Padre Jonas teve uma época que estava muito doente. E a coisa mais linda, que o padre, às vezes, não conseguia rezar. Mas o padre sentava lá e a gente rezava o texto todas as noites com ele. E ele ficava sentado. Às vezes ele não conseguia pronunciar todas as palavras do texto, porque houve um desgaste emocional muito grande. E o padre não conseguia falar. Mas o padre ia lá, devagarzinho, sentava e mandava a gente rezar. E ele ficava passando as contas. Ele não conseguia rezar a Ave Maria. Ele não rezava a Ave Maria. Ele passava a conta, mas na cabeça dele, ele estava rezando. Cada Ave Maria que nós rezávamos, ele mudava uma conta. Cada Ave Maria que rezava. E o padre foi a pessoa mais obediente ao médico. Tudo que o médico pedia, o padre fazia. O padre não deixou de comer, o padre não deixou de rezar, o padre não deixou de tomar os medicamentos. O padre tinha que andar. As meninas pegavam o padre, andavam com ele. O padre andava assim, ó, como aquela pessoa desfigurada. E ele andava. Andava devagarzinho. E as pessoas, depois o padre foi para a hidroginástica, e o padre foi melhorando, o padre foi melhorando, o padre foi melhorando. E me lembro que, depois de uns 6 anos que eu estava lá, o padre um dia chegou, tinha ido para São Paulo, e o padre foi muito doente, esse dia para São Paulo. O poeta achou que o padre não ia voltar mais, porque o padre saiu daqui carregado nos braços do Felipe. E aí eu fui celebrar a missa, lá na Santa Rita. Eu falei para o pessoal, gente, vamos rezar muito para o padre hoje.
Mas ele não podia dizer para todo mundo o que estava acontecendo. Não podia alardar, né? E aí o padre foi lá, e aí o Hélio achou que o padre nunca mais ia voltar. E o padre ficou lá 15 dias, depois foi para Campos do Jordão, voltou. No dia do aniversário do padre, ele estava em casa, celebrando o aniversário dele, e aí até eu estava lá, e o padre Arlon, celebrando a missa, e o padre Jonas disse: Senhor, se é para mim ficar aqui, se é para mim ser este homem, se o Senhor me deixou vivo, eu só te peço uma coisa, que eu volte a pregar e que eu volte a cantar novamente. Dia 2 de fevereiro, antes da semana preparatória para o nosso 2 de fevereiro, o padre desceu lá no centro de evangelização, cantou e pregou. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Ele também nos fortalece, nos torna esse carro triturador. Não deixa a gente se perder. Então, o que você precisa colocar no seu coração, este sonho de fazer tudo para os outros. Ser tudo, feito tudo para todos. Você vai ser para o seu amigo, para o seu irmão, mas você vai ser esse carro de Deus que tritura o mal que está perto de você. Porque aí você vai se revestindo, né, da graça do Senhor, e Ele vai te transformando, e Ele vai te tomando pela mão, Ele vai te conduzindo, e por isso Ele me faz fraco com os fracos, Ele me fez tudo para com todos, para ganhar o maior número de pessoas. E aí você vai ser revestido de todas essas graças. Por isso São Paulo está dizendo disso. Na corrida de um estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Porque ele se prepara. Então, aquele que está em Deus se prepara a cada dia para levar o prêmio da eternidade, porque você é o ganhador da eternidade sua. E você pode levar os outros a experimentar a eternidade através de você. Você pode levar os outros a experimentar o céu através de você. É o que o padre Jonas fez a vida inteira. Levar o céu para cada pessoa, para cada um, para cada filho, para cada um. Me lembro um dia que o padre Jonas estava muito triste com a situação que tinha acontecido. E ele disse para mim assim: Padre Wagner, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu chamei todos para vir aqui para a Canção Nova. E vejo que tem muita gente vivendo mal. E que não está vivendo, parece que esqueceu o seu chamado de ser tudo para todos também. E nós não podemos esquecer, né? Eu falei: não, padre, você não fez nada de errado. É que nós somos burros mesmo. Às vezes as pessoas nos mostram o caminho do bem, o melhor caminho. O pai mostra para o filho o que ele deve fazer, a mãe mostra. Às vezes as pessoas mostram para o pai e para a mãe o que deve fazer de melhor, mas a gente faz tudo errado. Parece que a gente está cego para as coisas de Deus e com os olhos abertos só para o mal. Então, muitas vezes, nós não temos. A gente fica cego para as coisas. E é interessante que eu sempre que atendo libertação, no seu padre ali, né, às vezes quando a gente atende a libertação, a primeira coisa que o demônio faz é cegar as pessoas. A pessoa fecha o olho, não enxerga nada. A pessoa fica cego. O maior trabalho que a gente tem na libertação é abrir o olho da pessoa para ela deixar a luz de Deus entrar de novo. E quando entra a luz, o demônio vai embora. Porque ele anda na cegueira. Então, hoje o Senhor está nos dando essa graça de a gente voltar a enxergar em Deus, né? Ter essa vida nova. Para que você, ao que lembrar desse dia de hoje, desta quinta-feira, você saiba que a gente, em Deus, é livre para viver estas graças. E por isso ele está dizendo: eu te atenderei. Sou Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes no meio dos vales. Transformarei os desertos em lagos, terra seca e nascente para você. Tudo que quando você precisa, Deus vai transformando todas as coisas à sua volta, para que você possa beber cada dia mais desta fonte de água viva. Por isso ele está dizendo, o pobre muitas vezes não consegue ter a água, porque ele não consegue beber. A nossa pobreza não é financeira, que é a mais triste, é a espiritual.
Porque mesmo você tendo todas as coisas que você tem na sua casa, você acha que é pouco ainda. Mesmo tendo uma casa, mesmo tendo uma família, mesmo tendo pai, mãe, mesmo tendo um emprego, mesmo tendo um salário, a gente fica, às vezes, com a boca seca, achando que tudo que nós temos é pouco. Porque está faltando o quê? A graça de Deus no meu coração para saber louvar e agradecer tudo que eu tenho. Então, a gente nunca está contente. Sem Deus, nós não ficaremos contentes. Quando você vê você descontente, brigando por causa de coisas insignificantes, é porque você está, a sua parte espiritual está abaixo da linha de pobreza. Porque quando você estiver com a parte espiritual, o seu ser espiritual, vivendo as alegrias do céu, você vai agradecer por tudo. Que bom que eu tenho essa casa, que bom que eu levanto cedo, que bom que eu vou trabalhar, que bom que eu tenho emprego, que bom que eu ganho, que bom que Deus me deu uma família, que bom que eu tenho um esposo, que eu tenho uma esposa, que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu tenho meu carro, que bom que eu tenho minha bicicleta, que bom que eu ando a pé, que tenho ônibus. E aí você começa a agradecer tudo que está perto de você. Porque Deus nos faz tornar um homem agradecido. Então, essa graça hoje que Deus está dizendo. O pobre e necessitado procura algo, não há. A língua está seca, mas o Senhor diz, eu atenderei você também. Porque Deus quer saciar a nossa sede, nossa fome. Tudo que nós precisamos, Deus quer saciar. Por isso, está dizendo, desta riqueza, para que cada um de nós possamos viver e transformar nossas vidas em fonte de água viva de Deus. É o que Deus quer para mim e para você, né? Que bom que a gente está aqui para aprender tudo isso e viver, né? E a gente vai vendo as frases do Padre Jonas, que eu gosto sempre de ver. Ou santos ou nada. Que bom. Aguenta firme, meu filho. Né? Quando o padre estava lá, nós estávamos todo mundo abatido, desanimado. Aguenta firme, meu filho. Ou santos, vale a pena, custe o que custar ser de Deus. Quem não adorar não vai aguentar. Meu filho, minha filha. É sempre o Padre Jonas chama, meu filho, como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Né? Todas as frases do Padre. Somos uma companhia de pesca. Então, cada dia mais nós temos que saber disso. Como é bom ser Canção Nova. Como é bom ser Canção Nova, porque você vai cantar sempre uma canção nova para os outros. Então, tudo isso Deus está dizendo para você e para mim no dia de hoje, nesta festa do Monsenhor Jonas, que Ele nos fez de si tudo para que nós pudéssemos beber desta fonte que hoje você está bebendo. Vamos fechar os nossos olhos por um instantezinho, pedir esta graça, né? Pedindo a Deus que possa nos alimentar com essas riquezas do céu, né? Possa nos revestir de toda esta graça. Talvez você veja aqui, né, para esse dia de hoje, experimentar. Deus disse, eu te tomo pela mão, eu vou te conduzir, vou te formar, vou te capacitar, vou te enriquecer, vou transformar a sua vida num carro triturador das coisas ruins deste mundo, para que você, renascido pelo Espírito Santo, vivendo esta vida nova, você vai ser este homem que vai ser tudo como Pai, tudo para todos, porque você traz essa porção de Deus no seu coração, você traz esta alegria do céu no seu coração, você traz as graças de Deus na sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui para que você pudesse reacender de novo o seu coração para sonhar as coisas do céu, para que a hora que você estivesse lá, começasse a ter pesadelo, coisas terrorizando na tua vida, você começasse a imaginar que você é um homem do céu, você nasceu para o céu. Você nasceu para a glória. E não deixe mais que as coisas deste mundo te atormentem, que os medos deste mundo te atormentem, que as fraquezas deste mundo te atormentem, que as misérias deste mundo tomem conta do seu coração. Mas ao contrário, que você possa lembrar sempre, Senhor, Tu me destes a graça de ser Teu Filho amado. Tu me revestiu de toda a riqueza do céu. Me dê a graça de cada dia triturar esses maus que estão vindo contra mim, contra a minha casa, e que eu saiba sonhar os sonhos do céu.